força capaz de transformar uma história em cura é quando ela é compartilhada. Eu me chamo Daniele Luz Lopes, a criança encantada de Tuncáchila, e com amor no coração, caminho com vocês e cada convidado no podcast Vozes de Cura. Reich. William Reich. Reich, ele é um homem que ele estudou medicina. No caminho dele da medicina, ele estudou com Freud, virou discípulo do Freud, chegou num determinado momento onde Freud parou seus estudos ali com orgasmo, enfim. E o Reich conseguiu, né, seguir o caminho dele, teve um rompimento ali. E a partir disso ele começou a desenvolveu, né, ele descobriu, na verdade, as couraças musculares, né? E o que são as couraças musculares? Desde os tempos antigos, as tribos se reúnem em volta do fogo para partilhar. Essa chama ancestral continua acesa em nossas vozes. A palavra é medicina. Contar histórias não é apenas lembrar, é curar, fortalecer vínculos e reencantar a vida. Na roda, cada voz é semente plantada. Ao partilhar dores e superações, o coletivo respira junto, a memória se reconcilia e o espírito encontra repouso. A ciência confirma o que os povos originários sempre souberam. A partilha reorganiza a mente, acalma o coração e desperta confiança. Vozes de Cura nasce desse chamado. Criar um espaço seguro, onde cada experiência se transforma em medicina para todos. Aqui honramos o caminho sagrado. Aqui é palavra, é degrau na espiral da vida, conduzindo-nos a novos ciclos de evolução. Aqui, a cura é coletiva. O Reich tem todo um caminho, assim, que ele parte do corpo, vai para a questão psíquica, emocional, daí ele descobre, né, as somatizações do corpo, nas coraças, e chega na energia vital. E que tá tudo conectado, né? Conectado. A terapia da Reichiana, então ela segue essa linha de estudos que o Reich teve pós-Freud, é um momento histórico pós-Freud. Pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra, tem todo um contexto aí onde nasce, né? Depois ele foi perseguido, enfim, pelo conhecimento dele, que foi bem... Pelos comunistas, pelos fascistas. Por todo mundo. Mas, como todo gênio, deixou um ciclo, um legado de saberes muito importantes. E a partir daí se desenvolveu essa terapia corporal reichiana. Sim, a partir dele teve linhas, né? E eu trabalho com a bioenergética, que vem do Lowen, e a vegetoterapia, que vem do Navarro. E a vegetoterapia, que é a terapia dos vegetais. Tô brincando. Qual é que é a da vegetoterapia, então? Não é só comer alface? Sim, tu come vegetais e deu, chegou. Como é que é? Aí tu te transforma, tu te cura comendo alface, vamos lá. Sim. Como é que é a vegetoterapia? Vegetoterapia serve um prato de... Tô brincando. A vegetoterapia... É que esse nome é muito engraçado, né? É difícil de entender. É muito difícil de entender. Sim. Mas a vegetoterapia trabalha com o sistema neurovegetativo do corpo. Faz muito mais sentido. Aí fez mais sentido, né? Fez muito mais sentido, assim. Então, a gente trabalha com os actings, ações, né? Que foram desenvolvidas para a gente trabalhar coraça ocular, coraça oral, cervical, torácica, diafragmática, abdominal e pélvica. Então, é como se a gente fizesse um amadurecimento desse sistema neurovegetativo, desde a coraça ocular, que está relacionada lá desde a fecundação até o princípio ali da vida intrauterina, depois a oral, que é no final da vida intrauterina, a amamentação, e assim vai indo até chegar na pélvica, né? Que é essa primeira infância, e tudo que a gente vivencia na primeira infância, e como o nosso corpo aprende a responder junto com as nossas emoções. Então é como que tá a nossa respiração, o fluxo sanguíneo, energético, e a vegetoterapia vai trabalhando de uma forma assim
desse amadurecimento, uma forma suave, porém profunda, né? E a bioenergética, ela é mais conhecida, a bioenergética, né? Tem a massagem bioenergética, que é bem conhecida, tem o grounding, que é muito conhecido, mas a bioenergética são exercícios que não são exercícios para emagrecer, nem para definir o corpo, são exercícios para liberar essas somatizações, essas tensões do corpo também. E eles são mais intensos, assim, comparado à vegeterapia, né? E que ela é ótima porque ela traz esse extravasamento emocional, muitas vezes, de conseguir se autorregular, né? E o meu trabalho, ele é muito focado num processo para autoconhecimento, para criar a capacidade de autorregulação corporal. Então, é tu aprender a entender como é que teu corpo, ele reage. E a partir dessa reação, não é travar a reação, que tu trava a reação, tu reforça o trauma, mas é como que tu vai aprender a fazer algum movimento, uma respiração, aí te conhecendo para tu conseguir te centrar de novo, e aí sim tu vai mudar o padrão, tanto corporal quanto emocional, porque os dois estão conectados, é um só. Nossa mente e o corpo são um. A Marina se apresentou. Uma mulher, uma mãe, uma neta, bisneta de parteiras, aprendiz no caminho da parteria. E uma terapeuta corporal reichiana. Eu te vejo como uma curadora. Tá? E que tem essa conexão com o início, com o fim da vida. E com o pós-vida também. Nisso, Marina, eu sei de uma história tua, de um passarinho. Essa história da tua infância. Eu gosto muito dessa história, porque fala dessa inocência da criança descobrindo e trazendo talvez um saber que já te habitava e que hoje se manifesta no teu caminho. Só que assim, eu quero que tu conte essa história. Esse passarinho, porque a gente tirou a primeira carta, a carta fala da morte enquanto transformação. O despertar da borboleta, aquela lagarta morreu para que a borboleta pudesse viver, né? Então, me conta essa história dessa morte que te pegou. Então, eu estava na casa da minha avó quando eu tinha uns 5 anos de idade e tinha um pé de limoeiro, limão bergamota, e ali tinha um ninho de passarinho. Eu estava no pátio brincando e daqui a pouco eu vi um passarinho caído. Eu mexi nele, ele não se mexeu, eu vi que ele estava mal e eu resolvi fazer uma cirurgia nele para salvar ele. Então eu abri o passarinho para limpar ele, para lavar os órgãos dele, para poder salvar ele. E foi muito rápido, eu peguei um balde assim com água, abri e comecei a tirar os órgãos para ir lavando e limpando, que eu acreditava muito que aquilo ali ia estar salvando ele. Para mim ele estava vivo ainda e eu estava ajudando ele. Uma cirurgiã. Uma cirurgia. A doutora Marina, dos 5 anos. E então eu quando eu estava no meio da minha cirurgia ali, inocentemente ali achando que estava salvando, chegou a minha avó, né, e viu o que estava acontecendo e aquilo ali foi um rompante assim para mim, porque ela trouxe a consciência de que o passarinho estava morto. Aí eu entendi que ele estava morto aí. Ela ficou apavorada que eu estava mexendo nele. Vem com essa visão já do adulto, né? Do adulto que não consegue, às vezes, entender essa inocência da criança ali de estar fazendo. Foi num susto, assim, né? E esse passarinho me marcou, porque a partir dele eu conheci como é que eram esses órgãos por dentro, né? Consegui compreender esse corpo, a textura, e isso é um conhecimento que às vezes a gente acaba se distanciando por medo da morte, por medo
até da desconexão com o nosso corpo enquanto animais, assim, né? Nem tem gente que come carne, mas não tem coragem de matar um bicho, de limpar o bicho, de fazer todo o processo, né? E é por pura desconexão. Eu acho que esse movimento do passarinho ele trouxe muita conexão para mim com o corpo numa outra visão. Quando tu me contou essa história do passarinho, me lembrou de quando eu estava na faculdade, né, que eu sou formada em educação física, eu tinha aula no necrotério. Isso se faz com seres humanos quando a gente é da saúde. A gente pega cérebro, pega coração, pega fígado, pâncreas, né, os ossos, os músculos, as fáscias, tudo. Isso faz parte do saber da gente entender um pouco dessa complexidade. Que a gente às vezes pensa numa coisa separada, mas só funciona se tudo funciona junto. Né? E é muito legal, porque toda criança tem essa inocência e esse fluir assim, dentro da sua brincadeira. Tu realmente acreditava nisso e tá tudo certo. Né? Isso é muito do universo infantil. E eu acho muito bonito. E de alguma forma isso te marcou também dentro, porque hoje tu é uma terapeuta corporal. Né? Esse balanço de tudo funcionando dentro e até a desconexão ou não funcionar, trazendo disfunções para a vida, para o corpo, enfim, te tocaram. E como é que isso marca ou te transforma, faz a borboleta voar, né, enquanto terapeuta, entre aquela que um dia foi, como pensando na tua medicina de terapeuta corporal, entre uma lagarta, depois tu entra para um casulo, desenvolve isso, né, e renasce como uma borboleta. Como que vem esse teu caminho? Eu sei que ele veio, o título veio bem depois do caminho ter começado. Sim. Acho que desde criança eu sempre tive esse movimento com o corpo, a curiosidade, experimentar com o corpo, assim, muito forte em mim. E há muitos anos atrás me foi apresentado o Reich, mas no lado mais político dele, assim, né? Onde despertou minha curiosidade. Então, um amigo que começou a estudar a terapia corporal reichiana me tinha ali como cobaia dele para fazer os exercícios. E a partir daí eu fui conhecendo no meu corpo, vivenciando essas transformações que a corporal ela proporciona, assim, né? E fui então iniciando esse estudo no meu corpo, com a terapia, lendo o Reich e buscando entender, porque eu sempre tive um movimento de querer entender na prática as coisas. Só a teoria não me serve para nada. Eu gosto de entender como é que funciona na prática, até o que acontece. E esse meu amigo, o Rafael Hakim, ele começou a desenvolver a liberação muscular somática. Então, eu vivenciei o processo da liberação muscular somática, né, o desenvolvimento desse processo. E isso foi me fazendo ter uma conexão e um estudo cada vez mais profundo. A partir disso, eu fui estudar massoterapia também, uma massoterapia com uma base reichiana. Comecei a trabalhar com a massoterapia e a liberação muscular somática, até que chegou no momento que eu recebia as pessoas, atendia e aquela dor não passava, e eu sabia por que a dor não passava e que ela não ia passar com uma massagem. Mas eu estava no lugar ainda da massoterapeuta, né? Então eu comecei Chegou uma hora, teve um caso específico de uma mulher que ela sempre vinha, ela balançava o ombro e ela falava, esse barulho não sai, esse barulho não sai. E eu falava, não vai sair, porque não é assim, não é massagem que resolve, né? E aí eu decidi, não, chega agora, eu vou entrar no meu lugar, assumir o meu lugar de terapeuta corporal reichiana, né? E eu fiz a formação, então, em terapia corporal reichiana, e comecei a atender só com isso, né? E aprofundar cada vez mais o meu atendimento, misturando ali a liberação muscular somática com a vegetoterapia, a bioenergética,
né? Estudando muito caso a caso e em alguns momentos trazendo também esse lado mais da espiritualidade nos atendimentos, para quem tinha abertura, para quem também trazia para terapia, né? E continuo fazendo isso. Mães, e essa questão da culpa materna que tanto se fala, ela vem muito forte, assim, desse lugar do sentir. Só que eu vejo muitas vezes um desequilíbrio entre eu não preciso sentir culpa, né? Esse pensamento, e aí a partir disso, muitas vezes vai para um lugar de tocar o foda-se. Tocar o foda-se, de não se. Não. É um lugar de descuido, muitas vezes, até consigo mesmo. E assim como também tem esse lugar da culpa, né? Muito grande. E tudo isso tem a ver muito com o se permitir a sentir, que é o que eu estava falando antes, né? Mas eu vejo que isso é uma questão muito social, assim. Na nossa sociedade, o sentir, muitas vezes ele é trocado pelo tocar o foda-se, por querer ir e fazer, e não um individualismo muito grande. Então, eu vejo dois polos extremos, assim, dois extremos, né? Um é eu sinto e o que eu quero é o que importa, e isso atravessa muitas vezes a maternidade, e aí vejo várias questões que depois, quando a criança vira um adulto, vem da mãe ausente, vem do sentimento de eu fui um peso para minha mãe, e aí esse eu fui um peso para minha mãe gera uma necessidade de nutrição muito grande nesse adulto, e aí isso desencadeia uma série de comportamentos, muitas vezes até autodestrutivos. E esse autodestrutivo não é só uso de drogas ou de álcool, não é que a gente pensa em autodestrutivo nisso, sim, mas existem antes. Bem muito antes. Só que eu vejo isso nas mulheres, nas mães, mas na sociedade como um todo, assim, é um reflexo, assim. E os homens que tu atende? Os homens que eu atendo. Os homens que eu atendo, tem muitos homens que vêm porque não conseguem sentir suas emoções. Essa rigidez que é exigida do homem através, né, dessa visão assim patriarcal e machista, onde o homem não pode sentir, não pode chorar. A gente pensa que isso já passou, assim, mas tá longe de passar. Tá longe de passar. Tá e como machuca os homens, né? Nossa, daí eles não conseguem sentir. Cruel. E vem muitos assim, eu quero sentir. E aí o que acontece? A terapia haitiana tem muito estigma da catarse, do grito, da dor, do sentir muito forte, né? Então muitos vêm por causa desse movimento, achando que ela vai apertar um botão em mim, eu vou sentir alguma coisa. Sim, porque o vazio, ele é desesperador, né? É desesperador. E na verdade, a pessoa tá sentindo tanto que chega a bloquear. Né? É um sentir muito profundo, assim. Então, geralmente, os homens que vêm até mim, eles, para fazer terapia, eles não estão sentindo e eles querem sentir. Como é que é essa entrega desse masculino que hoje busca terapia? Isso já é um indicador de desenvolvimento social incrível, né? Há uma entrega, vamos fundo. Eu percebo que esses homens que vêm, que querem sentir, eles querem ir a fundo, eles vão a fundo, eles seguem um processo assim. Claro, como toda terapia, quando chega no profundo, às vezes alguns vão embora, assim como as mulheres, né? Outros ficam assim, mas eu acho um processo muito bonito desse florescimento que acontece com esses homens que muitas vezes começam realmente a sentir quando choram. Aí choram por estar chorando, sabe? Ficam felizes porque consegui, o choro de anos, o choro que estava lá desde que eu nasci para chorar, quase, né? Desse se permitir a se autoconhecer, assim, ele é muito bonito, porque a mulher ela já tem
muito mais. A gente tem esse uma movimento permissão, né? de se permitir. Eu posso chorar, aí, tô com TPM, daí eu sinto mais, aí eu choro. A mulher, ela é permitida, e às vezes ela tem que sentir, imposto que ela tenha que sentir determinadas coisas, Sim. né? O homem tem essa rigidez, assim, né? Qual é o... Tu vê assim, vou te fazer uma pergunta bem pontual. Tu tem uma faixa etária predominante que tu atende, tem diferenças entre os homens e entre as mulheres. Qual o ponto de virada? Onde que cai aquela chave que tu vê que rolou um processo de cura? A minha faixa etária, a faixa etária que eu atendo mais é de 30 a 50 e poucos anos. Uma adultez jovem para uma adultez média ali. Média. Eu sinto que é quando, assim, começa a pegar ali a vida de ter que trabalhar e dar conta da vida, e quando tá mudando nessa fase o envelhecimento já vem trazendo. Começa a sentir um envelhecimento que não é um envelhecimento, mas a sociedade cobra muito como já, né, envelhecimento. E o ponto de virada? O ponto de virada. O sentir, assim, o se permitir a sentir, ou revelações que vêm, porque o que acontece na terapia corporal, muitas vezes, vem imagens, memórias, sentimentos conhecidos, e é como se fosse descascando uma cebola. Uhum. E conforme vai abrindo essas camadas, e aí vai criando essas conexões de isso aqui, aí vem a memória, agora encaixou com isso que eu sentia. Aí muda a chave, só que daí vem a próxima camada. Sim. Da cebola, né? Desbloqueou um Pokémon. Desbloqueia. E aí vai indo, né? Vai indo esse processo, assim. É muito essa conexão. Isso aqui tá encaixado lá atrás. Esse sentimento, eu senti isso lá. E agora eu entendo por que isso vem acarretando na minha vida, né? E que tem tudo a ver com essa autopermissão. E daqui a pouco começa a vir os relatos para mim. Porque eu vivi tal situação, e aí eu fui no banheiro e respirei de tal jeito. Eu fui e fiz um ground. E aí a pessoa vai entendendo como é que é esse processo de se autoconhecer, entender que aquilo ali vem na prática. Então, a prática da terapia, o que a gente faz lá no consultório, começa a passar para a vida cotidiana da pessoa. E aí foi feito o meu trabalho. Aí ali começa o fim do meu trabalho. Que lindo. Que lindo. E aí, nesse momento, eu já pergunto assim, para quem está nos assistindo, já peço que dê um like, que compartilhe, que engaje bem no canal, que aí ajuda mais pessoas a terem acesso a essa luz, a essa voz de cura, né? E que possa compartilhar aqui com a gente também aquele ponto de virada, ou aquilo que na vida virou prática e que ajuda a ter mais leve. Que ajuda a seguir mais leve. Mas naquele momento eu fiz tal coisa, ou alguma história que encaixe. Lá atrás a gente às vezes tem uma lucidez de alguma coisa, a gente vai caminhando e quando vem encaixa, fechou a pecinha do quebra-cabeça, plim! Então se alguém tiver alguma história assim, a gente adora saber. Conta aqui pra nós que faz muito sentido, né? E eu vejo que como é bom a gente fazer uma terapia que vai ter alta, né? Que em algum momento a gente vai deixar de fazer essa terapia. Isso é muito importante, porque para mim, eu vejo que esse é o real sentido de uma terapia. Não faz muito sentido eu pensar que a vida inteira eu vou precisar disso, porque aí para mim muda se torna uma bengala e não um ponto de evolução, porque como a gente muda muito, às vezes a gente precisa de outros caminhos, né? E tu trazer isso, aqui é o fim aqui eu começo o fim, o início do fim do meu processo terapêutico, isso é muito legal de ouvir. Porque dá uma luz também, eu vou para aquilo, mas eu não vou passar a vida inteira fazendo aquilo. Porque se a gente pensa que é pro resto da vida, né? Nossa, como é que eu vou viver sem isso? Vou começar uma terapia, tem gente que se bloqueia nisso. E aí eu nunca mais vou parar, né? Então, como é bom ouvir que tem o início do fim. Tem o início, meio e fim.
porém a prática da autorregulação ela não tem fim. E o processo de voltar a ir a se terapeutizar, a ir para terapia, ele é fundamental a gente conseguir se reconhecer, porque o resto da vida a gente vai ter o que trabalhar em terapia. Sim. Então eu vou até um processo, e aí às vezes as pessoas saem da terapia, mas retornam também depois de um tempo, porque precisa também trabalhar. Então eu acho que o processo terapêutico, assim, para quem recebe, né, para quem está se colocando no lugar de se terapeutizar, ele é muito da humildade. Eu acho que a gente precisa olhar assim, né, com amorosidade e humildade para a gente reconhecer. Agora eu preciso de ajuda para caminhar nesse determinado ponto. E aí a gente caminha até aquele ponto, precisa, passa dele. Ok, dá uma pausa, depois volta e vai. Esse é o processo, porque às vezes ir ficar 10 anos sentado conversando não resolve nada. Às vezes fica num processo mental e que mais raso a gente não consegue aprofundar, né? Não consegue aprofundar, porque e é muito nisso que se baseia, né, o Reich, assim, que é quando ele começa a olhar para o corpo, né, de quem ele atendia, tá, mas por que mexe aqui? Como é que tá respirando? Como é que é o formato desse corpo? O que essa pessoa falando? Tá, e a outra falou igual, e olha aqui. É esse estudo do corpo, Sim. do comportamento que vai... Eu gosto muito dessa visão, porque não fica só uma grande cabeça, né? Eu tenho essa coisa muito ilustrativa, né? Mas tem uma ilustração que fala do mundo corporativo, que é um boneco com um cabeção gigante, umas mãozinhas e um corpinho. E eu vejo que muitos caminhos a gente se vê assim, né? Eu vim de uma linha de trabalho dentro da educação física, onde eu sempre reconheci minha profissão como linguagem. Né? Então, os primeiros contatos que eu tive foi com uma linha postural da Thérèse de Beterra, e a minha professora trabalhava muito com as coraças, então, de a gente poder ver o corpo e tentar ler essa linguagem, o que ele me traz de linguagem. E lá fora tem uma cultura que supervaloriza uma cabeça. Então, parece que a gente ficou com um cabeção, né, e um corpo desvalorizado, e o corpo traz muito. E às vezes, quando é difícil de falar, como é bom a gente poder... eu não vou fazer terapia porque eu não sei, eu vou chegar lá, não vou olhar para a cara do terapeuta, não vou conseguir falar. Mas que boa ter essas outras possibilidades de terapia, aonde o corpo vai falar pela gente. Aonde eu posso vivenciar, eu posso sentir, eu posso extravasar. Aonde eu não vou pensando, não, a pessoa vai lá ficar me julgando, me olhando, né? Mas a coisa vai acontecer. E eu vejo que esse teu caminho terapêutico, ele é muito disso. Do que esse corpo que ressona com uma verdade interna, que ressona com o ambiente, que ressona com uma história, que se montou desde que esse corpo é formado, a gente pode usar isso como linguagem, pode usar isso como uma chave para que esse corpo se reorganize e viva melhor. Né? E esse caminho, Mari, de terapeuta corporal, que trabalha principalmente com adultos, que trazem questões muito importantes e que conseguem virar essa chave, o que isso te impacta? O que isso te faz te transformar? A cada um que vem, que se cura, cada rostinho, cada história, que não é um número, não é uma vida. Como que isso te transforma diariamente também nesse caminho da cura? A cada vez que eu vou atender uma pessoa, vem, né, a consciência assim, olha que honra, né, poder estar ali a serviço para caminhar junto com cada vida, assim, né, e a cada história é uma parte de mim também que tá contando. A gente nunca atende alguém que não tem a ver com um pedacinho da nossa vida. Cada conexão que a gente tem nessa vida é um espelho, né? Então, na terapia corporal tem a sensação de órgão, que o Reich dizia que o terapeuta ele tem que sentir exatamente o que a pessoa está sentindo.
e que na mediunidade é leitura de campo, né? E eu sinto que a cada pessoa com a qual eu caminho junto, eu tô num processo de transformação de uma partezinha. Às vezes eu tô sentada aqui, a pessoa tá me contando da vida dela e eu vou encaixando com a minha e a gente vai indo nesse processo, nessa caminhada juntas. E aí eu vejo que quando aquela pessoa vai embora, aí também já foi aquele processo meu e vem outro, assim. Acho que é o tempo inteiro um espelho, assim, é um processo de estar humilde e disponível para ir se curando junto, assim, a cada passinho, né? Sabe que me fala, essa tua fala agora, ela me traz para uma fração do que tu me contou. Que tu trabalha com a parteria, tu é bisneta e neta de parteiras e uma aprendiz. Não se coloca como uma parteira, né? Mas uma aprendiz desse saber ancestral. O caminho da humildade, ele é do eterno aprendiz, né? Como é bom, né? A gente está sempre aberto a aprender. A gente tá sempre aprendendo, né? Se a gente tá aberto. Sim. Mas se a gente tá fechado e fica batendo a cabeça, a gente tá aprendendo também. É, às também, vezes na dor, né? Na dor. Tá certo. É. Demora um pouquinho mais, mas vai. Vai. E que lindo isso. Eu acho muito bonito esse. E isso se relaciona com a tua história de vida, com o teu caminho de espiritualidade e profissional também. E todos andam juntos, assim, a parteria com a corporal, com a espiritualidade, assim, também, né? Mari, tem uma coisa que eu acho incrível da terapia corporal e dessa linha haitiana, que é a regulação emocional, a possibilidade da gente, como adulto, se regular emocionalmente, reaprender isso, talvez a gente nunca tenha aprendido. E o segundo ponto é o acolhimento das nossas emoções, porque ao mesmo tempo que hoje em dia a gente educa os filhos, uma educação emocional, e a gente faz parte e apoia essa regulação emocional, tem subentendido também uma cobrança muito grande dos pais e das mães, principalmente, e acolher as nossas emoções, a gente já sente às vezes culpa, a gente não acolhe, e a gente sente raiva, a gente sente medo, e isso é importante, porque a gente é ser humano. E eu vejo que aí, esse trabalho que tu entrega para o mundo desconstrói essa culpa e deixa a gente viver um pouco mais livre. Como é que te atravessa isso hoje como terapeuta, como mãe, como mulher, ser humano, né? Nessa linha de construção e desconstrução? Porque constrói e desconstrói, né? Inclusive, eu tenho tatuado desconstrói e reconstrói as duas pernas. É isso aí. Esse é o meu processo. Então, na minha maternidade, assim, eu tento ser muito sincera sempre com meus filhos e que eles sejam sinceros de aprender a reconhecer as emoções e aceitar as emoções. Eu acho que a gente precisa aceitar. E a raiva que vem, e sempre vem, e as mães sentem muita culpa, às vezes, de ter raiva do que tá passando com os filhos, às vezes até dos próprios filhos, assim. E a gente sente raiva. E a raiva, ela vem primeiro, mas atrás tem outros sentimentos ali dela, né? E aí eu tento trabalhar muito com eles o aprender a entender quais são os sentimentos e a sentir o que tá sentindo. Tá com raiva, vamos dar uns berros às vezes, morder umas almofadas, bater, né, numa almofada, fazer esse movimento da autorregulação. Porque quando a gente sente tranca, começa a vir a culpa, a tristeza, a não compreensão, o não se sentir escutado e valorizado, porque isso é muito forte na maternidade, a mulher muitas vezes não se sente valorizada, escutada, respeitada. A criança não se sente escutada, não ter direito de ter raiva, de ter angústia, tristeza, dúvidas, não poder falar sobre isso, né? E os meus filhos, assim, eu tenho muito lugar de experimentar com eles, assim. Então, o Terra,
que é o mais novo, ele tem esse processo da autorregulação já mais forte, de trabalhar respirações, de parar e falar, não tô gostando disso, tal coisa tá acontecendo. Ele é mais assim. O Sebastião é diferente, ele já tem um movimento um pouco diferente, né? Tu atende mães? Sim. Um parto, onde a mulher estava no trabalho de parto ativo já. E ela estava ali com a pelve um pouco travada, estava analisando e vendo que estava precisando de um desbloqueio. E eu resolvi então fazer um ground com ela. E nesse ground eu consegui ver na prática, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu preciso ver na prática. Eu tenho muita fé, eu acredito em muitas coisas, mas eu preciso ver para crer na minha frente. E eu tive assim ali uma oportunidade assim incrível de conseguir ver o resultado de um ground num parto. Então a mulher, ela fez um ground e o corpo dela eu vi assim, todas as coraças assim se movimentando de um jeito que eu nunca tinha visto em nenhuma sessão, nem em nada na minha vida. O corpo vibrando e se regulando de uma forma muito única, assim, muito como é a explicação do fluxo de energia mesmo, assim, muito visível. E aí nisso ela, pum, abriu o olho, assim. E aí ela foi se levantar e ela falou, tá nascendo. E aí ela se agachou, me agarrou assim no pescoço e pum, pariu. Ai, que lindo! E foi muito lindo, porque foi um resultado, Nossa! assim, que tá muito conectado com o processo do ground, porque ela tava ali desconfortável e tentava se soltar e ela se movimentava, mas ela não tava se conectando com o corpo dela pra soltar mesmo a pelve, sabe? E o ground soltou e foi assim. Então, ali, esse parto, para mim, essa história, ele une muito a minha caminhada da corporal junto com a parteria, porque é uma dança, é um movimento em conjunto, né? Como a gente traz tudo, né? A gente traz tudo, a gente traz nossa história para atendimento terapêutico. Aham. E que lindo isso. Sim, é a nossa vida, né? Quando a gente é terapeuta, a gente está sempre mexendo com a nossa vida ali também, junto com a vida do outro. É o processo do espelho. Mari, tu é incrível. Gratidão. E tu entrega tua vida e isso é único pro mundo. E é lindo demais. Eu vejo quanta potência tem por conviver contigo, por te ver aqui, por dividir um pouquinho, né? É uma fração, é pequenininho, mas eu vejo que é muito lindo e eu aprendo demais contigo. Então eu sou muito grata e eu quero te perguntar como é que a gente te encontra, né? Como é que a gente encontra teu trabalho, como é que a gente chega até ti, aqui na Terra com certeza, mas quer conhecer um pouquinho mais da Mari? Onde que as pessoas vão te conhecer um pouquinho mais? Pode acessar meu site, que é liberaçãosomática.com, ou @Marina Ventre Sagrado ou @Marina Liberação Somática. Que esses são os meus Instagrams e meu site ali tem como me encontrar, entrar em contato comigo, um pouco sobre o meu trabalho também, o que eu desenvolvo, os eventos, né, curso, oficina, encontros. Hoje foi uma fração. Uma praça. Se tem mais história pra contar, eu vou te chamar de novo aqui. A história da aldeia não vai passar. Tá bem. Tá bem? Tem muitas. Tem muitas, mas a da aldeia pode ter certeza. Escreve aí que a Mari vai trazer a história da aldeia pra nós. Se tiver perguntas, se quiser interagir, fica à vontade, a gente adora. Tá bem? Segue lá a Mari no Instagram também. Segue o perfil da Terra no Instagram, aqui no YouTube, ativa o sininho para receber notificações e tudo mais. Uma alegria, Mari, estar aqui contigo. Muito obrigada. Gracias, obrigada mesmo. Nesse episódio, a gente pôde fluir com a Marina entre a parteria, a terapia corporal e entre aspectos da vida que nos trouxeram luz
e inspiração para vários pontos de transformação. No próximo episódio, eu vou estar aqui com o Igor Simansky, que é um aprendiz de bombeiro agroecológico. Isso é a vida dele. E a gente vai descobrir o que é isso juntos, dar um pouco de risada, aprender muito sobre essa conexão profunda de resgate à Mãe Terra através da agroecologia. E é isso, gente. Muito obrigada por quem está aqui até agora. Se está aqui até agora, escreve ali para nós, agroecologia, que vai marcar o ponto do nosso próximo episódio. Muito obrigada.